Eu acompanhei, assustado, a questão que envolve ali a prefeitura de João Pessoa, né? Uma investigação da Polícia Federal investigando a esposa do prefeito e a filha do prefeito por terem conexões com uma facção chamada Nova Al-Qaeda. Bom, se isso é verdade, não está finalizado ainda o julgamento. Se for verdade, João Pessoa já é um município narco-estado, né? Então eu tenho cuidado, mas eu também tenho uma preocupação de explicar para o eleitor, de forma didática, porque o eleitor não enxerga, ele... Poxa, Pimentel, o colarinho branco não está ligado ao fuzil. Mas se você puxar, se você vier puxando... vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Temos uma Refit, que sonegava impostos, 13 bilhões. O governo de São Paulo tenta receber esse dinheiro através de ações, tá? Mas o governo do Rio resolveu dar uma anistia para a Refit, a maior anistia de ICMS da história, né? 95% da dívida anistiada com os votos da Assembleia Legislativa, dos deputados de direita, aqueles deputados que batem no peito, né? E quando você descobre numa investigação do GAECO de São Paulo que a Refit está ligada à Copap, e a Copap está ligada ao PCC, o PCC matou o delegado na porta da prefeitura. Opa, já está conectado. Sabe? Se você quer ser bonzinho com a Refit, você foi abraçado pelo PCC, pelo Comando Vermelho. Você pode não estar percebendo. E aí eu te pergunto a responsabilidade do partido. Porque aqui no Rio de Janeiro, eu sei que a Alesp não é a Alerj, tá, cara? Sim. Eu entendo que a Alesp seja muito melhor que a Alerj. Mas aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos o TH Joias, deputado do MDB, preso 2 vezes vendendo fuzil para o Comando Vermelho. Que frequentava cerimônias do lado do governador do estado, do lado de coronéis. Foi preso 2 vezes. Interessante que o chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele prendeu o TH 2 vezes. O nosso secretário Felipe Cury, né? Então, quando ele via o TH numa cerimônia, ele saía do palanque. Ele não aceitava aquilo. E o MDB, cara? Como é que o MDB aceita um cara desse, meu irmão? O Missão aceitaria um cara desse, irmão? Não, jamais. Jamais. Jamais mesmo, Kim? Jamais não, mesmo. O quê? Tem um cara ligado ao crime organizado? Mas o diretório teu estadual iria fazer o filtro, irmão? Não, aí, vamos lá. Se um cara desse passasse pelo filtro de diretório estadual, sim, e aí fosse descoberto que o cara tem ligação com o crime, aí primeiro que se lasca o diretório estadual. A gente vai como nacional e tira o cara. Óbvio. Eu nunca vou ver um cara desse numa missão, meu irmão. Não. Se tiver, a gente expulsa na hora. Né? Então, é óbvio que no partido você tem lá 5 mil municípios, 5 mil diretórios, sim, e que um dos diretórios pode pegar um pilantra. Agora, pilantra foi pego, a gente ficou sabendo, a cabeça tá cortada. Imagina, ligação com o crime organizado. A partir do momento que a gente for conivente com qualquer coisa dessas, acabou o partido. Deixa eu ressaltar pra você, deixa eu ressaltar que ele já tinha sido preso antes, tá? Então isso aí é zero hipótese. Tá. Né? Se já não há nenhuma dúvida de que o cara tá ligado com o crime, não, isso aí, pelo amor de Deus. Não há espaço para isso. No dia que houver, acabou o nosso partido. Acabou. Aí já não tem... Se chegou num ponto de aceitar um cara ligado ao crime organizado, desisto, não apoiem mais, não voto. Eu mesmo tô fora, entendeu? Então, isso não existe. Agora, nós tivemos o cuidado, politicamente, de não deixar nunca que aconteça conosco o que aconteceu com o João Amoedo no Novo. Porque o Amoedo, ele fundou o Novo, aí depois tomou um golpe. No partido que ele próprio fundou. Uhum. Ele perdeu o controle e o partido seguiu outro rumo. Né? Porque você falou de... o diretório estadual vai lá, faz uma coisa... Com a gente é o seguinte, nós temos o controle sobre os diretórios estaduais. É óbvio que a gente não consegue centralizar todo o filtro de candidatos. Agora, se precisar tomar qualquer atitude no diretório estadual, nós temos o poder. E ninguém também consegue organizar um motim para tomar a nacional como aconteceu no Partido Novo. Não existe essa possibilidade. Né? Você fala, não, mas isso é antidemocrático. Não, meu amigo, democracia é você ter várias visões de mundo que são representadas por vários partidos. Se você não tem a nossa visão de mundo, você não vai tomar o partido da gente, você vai para outro. Nós temos essa visão. E nós fazemos o enfrentamento ao crime organizado. Tem um deputado estadual, um deputado federal, tem um vereador que a gente... Primeiro que se tiver condenação, mesmo denúncia, né, falando que o cara é do crime organizado, no mínimo ele vai ser afastado, depois vai ser expulso do partido.
Depois que se for descoberto depois e o diretório não quiser tomar atitude, a gente vai tomar atitude no lugar do diretório. Isso aí... Perfeito, Kim. Kim, eu estou acompanhando nos últimos dias o crescimento do Renan, não sei se em função da conversa telefônica do Flávio com o Vorcaro. Não tenho como dizer se é isso, tá? Talvez seja o momento que o Renan também chegou muito maduro nas redes sociais. Mas eu estou acompanhando, meu algoritmo só manda Renan para mim o dia todo. Mas mas a pesquisa da semana passada, o Renan já tinha subido bastante. E eu te pergunto, a grande mágoa, eu sou de direita, irmão, a grande mágoa dos eleitores de direita da minha rede, eu tenho 1.600.000 seguidores, é que o Missão, ou então o MBL lá atrás, pregou o voto nulo no momento que o Bolsonaro precisava dos votos de toda a direita para vencer o Lula. E até hoje tem gente que fala para mim, eu não voto no Missão por causa disso. Esse seria o motivo que me afasta do Missão. Vai ser de novo assim esse ano, irmão? Sim, com certeza. Sempre que necessário será. Não tem o menor problema de falar isso? Não tem o menor problema de falar isso, porque é o seguinte, quem elegeu o Lula foi o Bolsonaro. Foi o voto nulo do MBL. Se o Bolsonaro, olha só o que eu escutei de um ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não consegue. O Bolsonaro perdeu para ele próprio. O Lula não teve mais votos porque o Brasil foi mais para a esquerda, queria o PT. O Brasil ainda estava e ainda está num clima de direita, tanto em 2018 e 2022 e continua agora em 2026. O Bolsonaro perdeu porque ele reviveu o Lula. Não fosse o Bolsonaro, o Lula sequer estaria solto. Foi por decisão do Procurador-Geral da República do Bolsonaro, do ministro Supremo indicado pelo Bolsonaro. E no final das contas ele terminou fazendo a mesma coisa que o PT. Foi pego, eu era presidente da Comissão de Educação, o ministro dele foi pego com barra de ouro em propina. O que ele fez? Passou pano. Acabou com a Operação Lava Jato, bateu no peito e disse isso com orgulho. Todos da Lava Jato foram soltos porque a Procuradoria-Geral da República, do procurador indicado por ele, proibiu força-tarefa. Nulidade, parcialidade do Moro acompanhada pelo Cássio Nunes, ministro indicado pelo Bolsonaro, e agora a gente vendo um monte de rolo também aí do Cássio Nunes, quando a gente tinha a oportunidade histórica de ter 2 cadeiras de ministros que fossem fazer um enfrentamento contra os abusos da própria corte, não foi o que aconteceu. Na economia, o Bolsonaro furou o teto no primeiro ano, antes da pandemia, 2019, furou o teto de gastos. Depois, fez a mesma coisa que a Dilma fez nos 2 mandatos, pacote de bondades com a PEC Kamikaze. Mais de 100 bilhões de reais de rombo fora do teto. Então, enquanto Bolsonaro estiver politicamente vivo, o PT continua no poder. Da mesma maneira como o PT também retroalimenta o bolsonarismo. Olha só, o Flávio ele é o inimigo perfeito pro PT. E isso eu falo, eu converso com o petista, com o bolsonarista, com o Centrão, com todo mundo dentro do Congresso. Os bolsonaristas admitem nos bastidores que o Flávio é o péssimo, é o pior candidato. E os petistas comemoram, estouraram o champanhe de saber que o Flávio era o inimigo, porque é o cara que tem mais telhado de vidro. Imagina, a direita perde completamente qualquer discurso de enfrentamento à corrupção. Que moral qualquer direita envolvida com o Banco Master tem para falar de Petrolão? Porra, como é? O Flávio vai falar, não. Primeiro, ele disse que não conhecia o Vorcaro. Aí, porque as mentiras em sequência já são prova de culpa. O cara não mente se ele tiver tudo às claras, ele vai lá e entrega. Já teve acusação injusta contra o MBL de dizer que a gente lavou 200 milhões de reais em superchat no YouTube, que é mais do que o faturamento do YouTube. O que a gente fez? Ficou criando mentiras em sequência? A gente falou, não precisa nem pedir nossa quebra. Toma todas as nossas contas. Acabou a denúncia. Agora o Flávio não. Você teve o filme bancado? Nem conheço o Vorcaro. Saiu a mensagem? Não. Conheci o Vorcaro, mas antes de saber que era ladrão. Ah, bom, você visitou depois que ele estava preso? Não, mas hora para encerrar a relação. Então, peraí. Eu tenho intimidade suficiente para te pedir 60 milhões de reais pelo WhatsApp. Mas para encerrar a relação, preciso ir pessoalmente? Pô, vocês eram casados? Então, não há... É a destruição completa da direita, a gente sujeitar a direita ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, sim, a gente teve a postura correta e a gente mantém a nossa postura correta